Boa noite, está no ar o Família Palestra TV, aqui pela AltV. Hoje estamos com alguns problemas técnicos, a transmissão está sendo feita pelo Periscope, está sendo feita também pelo live stream. Siga a gente aí, dá um jeito aí de assistir, depois também a gente vai estar com a programação no YouTube. Mas eu primeiro quero cornetar um pouquinho a minha produção. Os caras não queriam que a gente transmitisse o programa, porque para abrir o programa com todos os gols do jogo, então a gente vai ter que ter mais meia hora de programa, né? Porque foi um espetáculo, né, gente? Então, siga a gente no Twitter, @Família Palestra, sem o A no final. No Facebook, Família Palestra TV Oficial, você curte a nossa página. No Instagram, Família Palestra TV. Participe aqui com a gente, dê o seu palpite, dê o seu pitaco e vamos falar sobre Palmeiras. Vou começar aqui pelo Rogério Lugol. Seja bem-vindo, Rogério, boa noite. Boa noite, Tarso, boa noite, amigos aí. Acho que o Palmeiras vem bem, né? Falando um pouco já do Palmeiras, da campanha aí. Vem bem, encostamos aí, estamos no G4 e tem tudo para poder aí encostar nos líderes e rumo ao título. Acho que o Palmeiras tem tudo para poder engrenar. Acho que ninguém aí se a gente falasse isso há 3 meses atrás, né, como nós íamos comentando, acho que ninguém está sentindo saudades aí nem do Oswaldo de Oliveira e muito menos do Zé Roberto. Alguém lembra que o Zé Roberto existe no Palmeiras? Alguém está com saudade do Zé Roberto aí? Palmeiras é grande, Palmeiras não sei o quê. Então acho que o Palmeiras está no caminho certo e fez uma excelente troca. Essa é uma corneta que estão tocando em sua homenagem. Cláudio, seja bem-vindo. Boa noite, Cláudio Longo. Boa noite, Tarso. Boa noite, Lugon. Boa noite, Antônio. Um grande prazer estar a seu lado, principalmente a Mário Forlecieri. E mais uma vez nós tivemos mostrando no Família Palestra um outro ângulo da vitória palmeirense que você viu na nossa abertura, onde você vê a nossa grande torcida participando em São Januário e mostrando exatamente que temos força em qualquer lugar do Brasil. Nós temos agora uma sequência muito importante. No próximo domingo, às 11 horas, no Palestra Itália Allianz Parque, contra o Atlético do Paraná. Depois vamos visitar em Minas Gerais, nas Alterosas as Marias. Depois faremos uma viagem até Curitiba para visitar os Coxinhas. E vamos terminar o turno recebendo os Urubus Fétidos. Dessa forma, temos ainda 4 partidas, 12 pontos, estamos exatamente a 4 pontos atrás do líder, esperamos que mantermos esse mesmo nível de vitórias, e lembrando, próxima terça-feira, dia 4 de agosto, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil. Nós estamos exatamente do lado na qual nós não somos favoritos, graças a Deus. E vamos ver com quem nós vamos enfrentar a próxima etapa. Falando sobre política, eu gostaria de salientar. Primeiro você tem que deixar o nosso convidado falar. Você termina aí. Não, desculpa, não, é porque seria importante ser assim. O Antônio tem um pronunciamento também sobre a questão, ele nos honra agora com a presença na bancada. Não, eu que agradeço. Não, você agradece, nós estamos honrados, obviamente. E, por gentileza, o que você achou principalmente de todos esses resultados? Como você está avaliando exatamente essa conduta e depois que o Marcelo de Oliveira assumiu? Por favor. Então, é evidente, é significativa essa mudança que, não há dúvida nenhuma, realmente, trocou o técnico, o Palmeiras hoje é outro time. Eu digo que não é apenas uma questão de se consolidar nas 4 primeiras posições, mas é já uma questão de brigar pelo título mesmo, né? O Palmeiras agora já tem um time que está consolidado, né? Tem já um time titular que antes não tinha, e agora é brigar pelo título mesmo. Você não quer fazer a apresentação do seu irmão? Ah, sim, Mário, a gente esqueceu de você. Só se foi você que esqueceu, nós não esquecemos não. Então, olha, e aí, boa noite. Boa noite, pessoal da bancada, boa noite, né, nossos ouvintes aí. O Palmeiras está no caminho certo, né? O Oswaldo deve estar fazendo muita falta para os adversários, mas, como o meu irmão falou, é um time que ataca em bloco, defende em bloco, é outra equipe, é um time, né, que está consolidado aí. E analisando a tabela aí, vão ter muitos confrontos diretos, o que é bom para o Palmeiras, né? Dentro do aproveitamento do Oliveira aí, acho que a gente pode fechar o turno até na liderança. Sem dúvida. Tarso, a princípio eu queria comentar algumas questões sobre política. Uma das mídias palestrinas, que é muito importante, inclusive, ela tem conselheiros que participam.
é o 3VB, Terceira Via Verdão. O conselheiro Vicente Roberto Crício fez uma matéria no dia 26, mencionando exatamente alguns tópicos e pareceres particulares sobre a questão de reforma estatutária e a possibilidade ou a viabilidade de uma separação entre o futebol e o clube. Um dos tópicos, ele comentou sobre aquela questão da comissão, sobre a possibilidade de alterarmos a permanência do futuro presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras em 3 anos com reeleição. Gostaria de que você pudesse nos pronunciar, você nos honra, sendo um dos 23 conselheiros participando dessa comissão. Como está esse tópico referente à reeleição, a questão de votação, o período de presidente e se houve algum tópico importante sobre a possibilidade de separação? Por gentileza. Bom, a possibilidade de separação nesse momento não existe. É o ideal, mas não existe. Né, Serginho? Aí a gente tem aí a questão estatutária, a reforma estatutária, nós não conseguimos fazer essa previsão de separação. Nós fizemos somente a questão do mandato. Não há possibilidade do atual presidente se candidatar a vice-presidente ou a presidente numa próxima gestão. Esse é um dos maiores receios, um dos maiores medos, para que não se perpetuasse. Então, a intenção agora é um novo mandato, um novo presidente, e esse sim, com 3 anos, com uma única reeleição também. Qual o motivo do mandato do presidente ser de 3 anos? Há 2 linhas de conduta. Nós temos aí um pessoal que é a favor dos 2 anos, com uma reeleição, e outro pessoal que é a favor dos 3 anos, com a reeleição também. Tínhamos algumas pessoas a favor de 4 anos sem reeleição. Só que aí, se entra um pereba lá, um maluco, alguma coisa, a gente tem que amargar 4 anos de um presidente. 2 anos, na minha opinião, eu acho que é muito pouco, porque no primeiro ano ele está tomando o pé da situação e no segundo ele já está preocupado com a reeleição. Então, nós vimos no primeiro mandato do Paulo Nobre que isso aconteceu. Ele estava até praticamente o final do segundo ano do mandato, ele ainda estava tentando a reeleição, fazendo toda a coisa, e o Palmeiras, o time não correspondia, não tinha condições, e aí você praticamente quase perdeu uma eleição. Só que ele venceu a eleição e agora está fazendo o segundo mandato. Na opinião da grande maioria dos conselheiros que participam dessa comissão, o ideal seriam 3 anos. O primeiro ano para você tomar pé da situação, o segundo ano para trabalho e o terceiro ano que você vai se preocupar em fazer a reeleição. No caso, quando nós mudamos a data da eleição presidencial, o objetivo era justamente fazer com que a eleição presidencial fosse o mais próximo da final do Campeonato Brasileiro. Qual o objetivo disso? Fazer com que o presidente que estivesse buscando a reeleição objetivasse ser campeão brasileiro para ele se reeleger. Então, para você fazer assim aquele link do futebol com a política. É isso que eu ia comentar. Eu acho que o tempo é o que menos importa. Eu acho que tem que ser feito um contrato de metas com cada presidente, com cada vice-presidente que estiver lá. Metas de futebol, metas de orçamento. Eu acho que vários tipos de metas. E a partir daí, você define se o cara tem condição ou não de permanecer 2, 3 ou até 4 anos. Porque se a gente entender que a gestão está indo bem, está sendo profissional, não teria por que mudar. Não vejo por que mudar. Agora, quando você vê algumas gestões fazendo coisas pífias lá dentro, aí esse cara, 6 meses já é o tempo máximo dele lá dentro. Eu vou comentar aqui, o Ricardo Pires está fazendo um comentário já de cara, né? Lamentável a postura de alguns conselheiros entrando na justiça contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. Nos deixaram por décadas nas trevas. Ricardo, você tem que tomar cuidado com o que está escrito em algumas mídias sociais, porque assim, qual a razão de entrar na justiça? O motivo da taxa que está sendo cobrada dos associados
por um erro que foi cometido por algum dirigente que fez um memorial descritivo no papel de pão. Então o associado vai pagar por um erro de um dirigente, e ele vai pagar por 18 meses um valor, sendo que a mensalidade reajustou recentemente. Então isso vai fazer com que o clube se esvazie. A gente tem vários depoimentos, várias pessoas que vão parar de pagar. E aí você fala, poxa, como que o clube vai se sustentar? Não foi feito um cálculo com a demanda, foi feito um cálculo seguinte, de todo mundo que está ativo hoje, se pagar os 55 aos 88, a gente vai ter o valor. Só que não foi considerado um percentual de desistência, um percentual de abandono. A taxa de abandono dos associados não foi considerada. Então muitos associados vão parar de pagar e aí esse dinheiro vai faltar. Então aquele que está pagando 88, a família 88 e o individual 55, vai chegar num período que ele esse dinheiro vai ser insuficiente para as obras que precisam ser feitas. Mas vão ser feitas obras modulares e não sei o quê. Só que daí vai ficar o puxadinho, meia boca vai ser feito. Então, é uma coisa assim, vamos com calma. Eu acho que essa situação, essa reforma, esse aparelhamento dos prédios novos é totalmente necessária, tem que ser feita. Só que como foi entregue dessa forma, porque alguém pediu errado. Então, tem erro dos dois lados, tanto a W Torre quanto quem fez essa solicitação. Sim, exatamente. Aí tem erro dos dois lados. E a justiça foi acionada justamente por causa disso, para que não fosse prejudicado o associado, que tem numa ata de reunião do conselho que não haveriam taxas nenhuma sobressalentes. Então isso daí também pesa, você fala uma coisa, combina uma coisa, depois você desdiz. A mesma coisa que acontece no governo municipal, estadual, federal, lá dentro feriu algumas pessoas e as pessoas conduziram uma ação. O que me incomoda às vezes, que nem entendo o problema, esse problema das taxas, mas assim, eu queria que o palmeirense refletisse. Qual que é o problema maior? Esse das taxas? Ou o Palmeiras não poder jogar 4 jogos no seu estádio e vai ter que sair para jogar no Pacaembu? A título de Palmeiras. Porque eu acho que algumas ações do Palmeiras, e aí eu concordo um pouco com o Ricardo Pires, estão entrando porque está afetando o bolso do cara. Está afetando o próprio umbigo. Então é de novo, o cara dirigindo o Palmeiras, olhando para o próprio umbigo. Vou ter que pagar R$88 a mais, 50. Não estou dizendo que está certo ou está errado, é outra situação. Mas o que eu vejo é o cara, afetou o bolso? Não, vou entrar com a ação, imagina eu pagar 50. Eu duvido que essa ação partiu olhando o Palmeiras. Partiu olhando o próprio bolso. Na minha opinião, porque eu acho muito mais importante se mobilizar, entrando com uma ação, de repente, contra a W Torre, pedindo que não faça videogame lá dentro do Palestra Itália, lá dentro do Allianz Parque, do que esse tipo de ação. Quem está pensando no Palmeiras, pelo menos, está pensando que não de deixar de jogar no Allianz Parque nesses jogos, além de poder comprometer o título e diversas receitas que o Palmeiras poderia ganhar, é muito maior do que ficar pensando em R$55, R$88. É isso que me incomoda. Não estou dizendo que está errado, tem que reivindicar, mas as ações sempre partem de interesses individuais maiores do que interesse do clube. É isso que me incomoda. É isso que tem. Você vê a pessoa, sei lá, a pessoa está acostumada a usar a piscina. Sim. Aí o cara interdita a piscina, o diretor da piscina vai ser o primeiro a abrir uma ação. Pô, assim, não estou dizendo que está errado. Mas vamos olhar o Palmeiras como um todo. O que mais está afetando? Qual que é a prioridade? A prioridade não é a taxinha de 55, é para as pessoas que olham o próprio umbigo. Mas se você olhar estrategicamente o Palmeiras, não é aí o ponto de relevância de prioridade. Eu gostaria de poder dar um seguinte esclarecimento. Quando houve a questão da apresentação do memorial descritivo, houve 2 aspectos importantes. Primeiro, a pressa em fazer e segundo, o mais rápido possível para que fosse entregue tanto os edifícios administrativos, porque o Palmeiras teria que tirar todos os departamentos que estavam abaixo das arquibancadas do velho Palestra. Então, nós tivemos 2 motivos graves aos quais houve essa questão do memorial descritivo. Primeiro, havia uma luta interna por interesses, como o Rogério Lugo acabou de descrever. E outro ponto,
Como o Rogério havia comentado em programas anteriores, havia necessidade de exatamente retirar aquela arquibancada e retirar os vestiários masculinos debaixo da arquibancada onde fica localizado a torcida do Palmeiras e todos os departamentos. Outro ponto, eu sou sócio individual, vou pagar as parcelas de R$ 55,00, que na totalidade são R$ 990. Só que o Palmeiras oferece o seguinte, se você pagar tudo de uma vez, você tem 10% de desconto. Há um detalhe importante, existem uns procedimentos e sempre é necessário ajustes e necessidades de adequação. Creio que exatamente com essa questão de demanda ou a retirada de sócios, a própria gestão que está obrigatoriamente tendo que equipar os equipamentos, talvez faça um ajuste ou aumento dentro desse procedimento. Agora, sobre as ações, elas são destinadas, principalmente uma resposta a você, Ricardo, que é uma pessoa que sempre participa, dentro do clube, nós temos uma consciência. As obras de infraestrutura de toda a área dos 93.279 metros quadrados do Palmeiras, elas foram muito bem reestruturadas, porque anteriormente, quando houve a retirada das antigas arquibancadas, acharam arquibancadas ainda do primeiro Palestra Itália da década de 30. Então, com isso, o clube está totalmente ajustado. Obviamente, o ideal é que fossem entregues os prédios praticamente equipados e que não onerasse o sócio. Por isso, na observação, se vocês palmeirenses pudessem e possam ler a matéria de Vicente Cristo, publicada dia 26 agora, ele expõe exatamente o que é exatamente despesas relacionadas à área social e ao futebol. Ele, claro, que sugere de forma muito otimista a possibilidade de receitas diferenciadas. Lembrando, Palmeiras tem 12 mil associados, entre os quais a maioria são residentes da própria região. Esse é um ponto importante. Aumente-se o valor agregado, aumente-se o valor nominal. Hoje a Sociedade Esportiva Palmeiras tem um patrimônio invejável, inclusive com o Allianz Parque e o Palestra Itália. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Por favor, por gentileza. Qual que vocês acham que é o maior problema do Palmeiras hoje, administrativamente? Qual é o maior problema do Palmeiras? Priorizar. Não, qual é o maior problema hoje do Palmeiras? Priorizar principalmente a questão do futebol, que é uma das principais questões, a arrecadação e é o carro-chefe do clube. Eu acho o seguinte, hoje, na minha opinião, o principal problema do Palmeiras hoje Sim. é a arbitragem, é a briga com a WTO. Também Hoje o maior problema do Palmeiras é esse. Sim. Eu não vejo ninguém falando nisso. Os caras falam de R$55, de 88, que eu queria que tivesse uma sauna, Exatamente. que eu queria entrar pelo estacionamento, que eu queria ter um restaurante para eu comer, e ninguém está olhando o Palmeiras. O Palmeiras, o maior problema do Palmeiras é a arbitragem. E não se fala em arbitragem. A WTO indo para um lado e o Palmeiras indo para o outro. Um casamento que demora 30 anos. Esse é o problema do Palmeiras que não está direcionado. Se está direcionado, não sei, mas não está caminhando. Porque tem que ser resolvido. Não adianta tratar dessa forma. A WTO estragando o gramado, prejudicando o desempenho do Palmeiras dentro do campo. Agora vai ter videogame dentro do Allianz Parque, o Palmeiras jogando no Pacaembu, perdendo receita de 15 milhões, 20... Ninguém está vendo isso. Nós estamos preocupados com R$55, que cada sócio que está lá, cada conselheiro, tem que desembolsar. Esse não é o maior problema do Palmeiras. Sim, o maior problema é a questão, me perdoe. Se o Palmeiras tivesse alinhado hoje com a WTO, já seria campeão brasileiro. Não, e outro já seria detalhe. que todo mundo está olhando o seu pedacinho. Aí eu olho a minha quadra de tênis, eu vou olhar a piscina, eu vou olhar o parquinho, então eu continuo olhando o parquinho. Porque o Palmeiras só existe por causa do futebol. Não adianta esses caras olhando o parquinho, olhar o ginásio, olhar o sub-17, sub-18. Não estou dizendo que não é importante, mas o problema do Palmeiras, de grandeza do Palmeiras, é a arbitragem. Tá, eu tô indo pra lá, Palmeiras pra cá, 30 anos, a IG lá, não tem quase show, é só eventos pequenos. Então, eu não vejo. É aí que eu falo, cadê o palmeirense que tá lá para resolver esse tipo de problema? Não vejo. Um exemplo bom. Por favor, Antônio, eu queria... Quanto que o Palmeiras recebe com esses shows, esses eventos? 5% da renda bruta. Nada. É pequeno. Muito pouco. Muito pouco. E aí, Mário? Comparado com o jogo, o Palmeiras poderia fazer um acordo com a WTO. Vamos fazer o seguinte: videogame, meu amigo, vai fazer em outro canto. Faz no AMB que eu pago pra você fazer no AMB. Eu pago. Vai fazer no AMB, vai fazer no Auto Shopping Itaquera lá que quiser. Faz lá o videogame lá. O Palmeiras paga, vai. Quanto é? 1 milhão da WTO? Tá aqui, 1 milhão. Se tiver, eu tenho certeza que não está sendo. Que a WTO não vai ganhar mais do que R$1 milhão para fazer evento de lá. O Palmeiras poderia chegar lá, vamos fazer o seguinte: não faça aqui, nós vamos arrecadar 5 milhões.
tá aqui 1 milhão para você, faz isso daí lá no Auto Shop Itaquera, lá que abriu, faz lá de domingo e pronto. Auto Shop Itaquera. Mas faz lá, montar lá no estacionamento, faz o Auto Shop Itaquera, monta lá, faz o Auto Shop Itaquera e pronto. No verão. Porque o dinheiro que a WTO vai receber é infinitamente inferior ao do Palmeiras. A WTO vai receber R$1 milhão, sei lá, nem isso, Só acho que uns o Palmeiras 500 mil. E o Palmeiras deixa de ganhar 5 milhões. Só que vocês estão... E fora isso, o futebol, que a pressão de ganhar. Não estão pensando no título, não estão pensando em nada. Estão pensando em R$55, se vai aumentar a coxinha, se vai aumentar a empadinha, que ele paga lá todo sábado. É isso que me irrita. Não é pensar grande. O Palmeiras ainda continua... O Palmeiras tem que ser... No clube vai ter que ser terceirizado. Essa é a realidade. Tem que achar o Alexandre Matos para botar dentro do clube. Porque enquanto ficar na mão dessas pessoas retrógradas, que não tem visão fora da caixa. A visão é a empadinha, é a coxinha, é os meus R$55 que eu não vou pagar. Isso não é ser Palmeiras, isso não é pensar grande. Isso não é ser gestor, isso não é ser estrategista, não é ser profissional, não é ser nada. Agora uma coisa, só para orientar o público que está nos assistindo, né? Aliás, pelo live stream, pelo Periscope, que é uma experiência nova aqui pra gente. Não sei se o som tá legal aí, vamos ver se o pessoal que está participando aí tá conseguindo acompanhar direitinho. Esse Auto Shopping Itaquera foi uma notícia que agora tem um feirão de automóveis todos os domingos pela manhã lá no Centro de Compostagem de Itaquera. Então é uma situação assim que, já que tem que usar, né, é um espaço público, né, então... Mas eles pelo menos não estão desperdiçando gramado, tá lá numa área externa, que não está sendo usado, um terrão lá, então dizem até que aceita cheque sem fundo, aceita tudo lá. Não precisa saber ler nem escrever, tem uma série de regalias. Então você pode comprar o seu carro lá, assim, mas assim, o que eu estou brincando aqui, mas é a realidade, o pensamento do palmeirense, dos caras, é muito pequeno. Sim. Mário, por gentileza, você sobre a sua visão, principalmente, você não é sócio, mas você é palmeirense. Qual é a sua opinião vendo toda essa órbita de notícias e o que pode ser influenciável dentro do desempenho do clube mesmo, ou do próprio time no Campeonato Brasileiro? Por favor. Eu faço minhas as palavras do Lugol, não precisa ser sócio, você conhecendo os sócios, né? Você vê os comentários, né, que é um absurdo, a pessoa tá... Não que não esteja na sua razão de reclamar, mas a prioridade é a instituição Palmeiras, desde que ela existe, né, o clube, o futebol surgiu primeiro, então o futebol carregou o clube, né? Se o futebol for forte, o clube vai ser forte. Se o time começar a ganhar títulos e títulos, lógico que vai entrar dinheiro para fazer melhorias no clube social, né? E o pensamento das pessoas lá dentro é retrógrado, como falou o Rogério, né? Uma pessoa pensa muito pequeno, muito restrito. Não é que pensa pequeno, ela pensa em si, né? Olha para o seu próprio umbigo. No seu né? próprio e o Palmeiras universo. E o Palmeiras dentro de campo se você não que nem eu acho absurdo você, independente de ser o videogame ou não, você tirar 4 jogos do nosso estádio, são pontos que vão faltar lá na frente, entendeu? Então, é um absurdo isso, né? E seu parecer referente aos próximos 4 jogos com o Atlético do Paraná, Cruzeiro fora, Curitiba fora e os Urubus do Rio aqui? Eu acho que a gente ganha 3 e empata 1. Não Correto. sei a ordem necessária, mas... Né? Sim, um exemplo também que eu gostaria de expor também a você seria exatamente a postura, principalmente, de algumas questões referentes à própria destinação de alguns jogos importantes. O Palmeiras jogará exatamente às 11 horas da manhã no Allianz Parque Palestra Itália. Por gentileza, você, Antônio, qual é o seu parecer? E depois, Mário, por favor. Com relação ao horário... Horário e conforto, e vocês já estiveram em jogos também, a sua opinião, por favor. Olha, eu, pessoalmente, é uma coisa que não me afeta muito, né? Porque já estamos até, de certa forma, acostumados, né? Sim. E com relação ao jogo em si, o Atlético é um time que
pode oferecer uma resistência, mas eu estou tranquilo quanto a isso, né? E a O Palmeiras, sequência? eu acho que ele tem muito mais time. E a sequência, principalmente Também, o jogo também. em Minas, em Curitiba e depois contra Sem o... problemas. Eu Sem acho problema. que o Marcelo, ele conseguiu acertar esse time para todo o campeonato. Inclusive, eu estava vendo que parece que esse início, vamos supor, essa sequência que ele teve assim que assumiu o Palmeiras, está melhor do que a campanha que ele vinha fazendo no Cruzeiro quando foi campeão. Perfeito. Né? Sim. Então, por enquanto eu estou tranquilo, né? Sem estresse. E você, Lugó, o que você acha, Então, assim, principalmente? eu estou bem satisfeito com a campanha do Palmeiras. Eu acho que o Marcelo Oliveira, como o Antônio comentou, ele está com 79% de aproveitamento. Então, assim, 79% é bastante coisa. Então, mais do que a campanha, inclusive, que ele, nos 2 campeonatos pelo Cruzeiro. Então, acho que estamos no caminho certo. Acho que quanto ao futebol não tem o que falar. Agora é a parte administrativa. É poder jogar os 4 jogos na arena, poder fazer valer o fator casa e continuar dessa forma. Sim. E principalmente gostaria, viu, Serginho, por gentileza, seria principalmente uma questão, é que nós teremos uma importante fase agora, principalmente na Copa do Brasil. Nós daqui a pouco vamos mostrar os melhores lances, a grande vitória no domingo às 18h30 em São Januário, quando o Palmeiras ganhou de 4-1 do Vasco. Por exemplo, no próximo dia 4, terça-feira, há o sorteio. O meu receio é que novamente sejam manipulados exatamente adversários e dentro do chaveamento. Vocês têm uma opinião sobre essa questão? Lugó, Antônio? Eu acho assim, fizeram a palhaçada do pote A, pote B. Não tem problema nenhum. Eu tenho certeza que hoje quem está no pote A está morrendo de medo para não pegar o Palmeiras. Isso eu tenho a certeza. Isso dá confiança. Aliás, não queria te cortar. Vai, não, por favor. O Ancelotti brasileiro falou outro dia que não queria pegar um clássico agora na Copa do Brasil. Um clássico, lógico, regional, né? Tá falando, não precisa nem falar de quem que ele não quer pegar, né? Não, e o Palmeiras está bem. Eu acho que tem tudo para estourar. Eu acho que o time que vai fazer frente ao Palmeiras é o Atlético Mineiro, como já tinha colocado anteriormente. Eu acho que vai ter um bom elenco, tem um bom treinador. Eu acho que é o que vai fazer frente ao Palmeiras. Palmeiras, nos demais, não vejo nenhum time melhor do que o Palmeiras hoje. Falta o meia. Eu acho que o meia era aquela cereja do bolo para poder sair na frente. Mas nós vamos brigar. Eu acho que um futebol que vem demonstrando, a torcida apoiando, o clima, a confiança que ele dá para os jogadores, botou o Zé Roberto no banco, ele sabe escalar muito bem, ele não tem melindre com nenhum jogador, então tá bem, vai jogar, não tá bem. O Barros não entrou tão bem, tá permanecendo o Leandro Pereira com toda a justiça. Então, assim, é um técnico que não é refém de jogador. Ele impõe o seu comando, eu tenho certeza que na hora que tiver um pênalti, ele vai escolher o cara que vai bater, não vai se omitir, é um líder. Então, assim, são coisas que, infelizmente, eram nítidas no outro treinador. O que o palmeirense tem que ter é pensar grande. É não ficar que nós estamos aqui, pô, será? Dá tempo ao tempo, mas não tem mais essa. O Palmeiras tem que falar, eu quero ser campeão, eu quero chegar, eu quero ter a maior arrecadação do Brasil, eu quero ser o maior sócio-torcedor. O Palmeiras é muito conformista. O cara faz 2, 3 gols. Não, esse centroavante é bom. Nossa. Pô, esse cara é bom. Pô, no passado estava o Henrique. Não, Henrique, olha, o artilheiro. Tem que fazer como o Alexandre Matos fez. Ah, você foi vice-artilheiro do brasileiro? Do brasileiro? Foi, pode ir embora. Pode ir embora, você não prestou. Só fez gol de pênalti, é ceifador. Olha que tal o ceifador, fala pra mim. Ele Tem um saiu. lugar. Isso é avaliar jogador. Pode fazer 15, 20 gols, o cara analisa friamente. Esse cara não serve. Lógico. Nós estamos começando a acostumar com porcaria. Exatamente. O cara tem a Qualquer nota um vira varrido. 3,5. Porra. O ano passado a gente tava. O Renato era bom jogador no ano passado. É. Aí entra um Gabriel e fala, pelo amor de Deus, esse Renato não dá pra vestir a chuteira do Palmeiras. Dá pra entrar no vestiário. Então nós vamos começar a nivelar por cima. O Palmeiras tem que ser mais crítico, mais exigente. Então, Tarso, vamos pedir os melhores momentos, os Já não melhores passou? A jogos? gente abriu o programa Não, com nós eles. mostramos de um outro ângulo. Não, então. Vamos tocar, Vamos tem lá. bastante coisa para falar. Então, A gente Só já uma coisinha. mostrou. Com relação a esse sorteio da Copa do Brasil, a gente sabe que sempre tem representantes dos clubes que estão envolvidos. Obrigatoriamente, todos. Né? Eu não sei qual tipo de influência ou participação que eles possam ter. O Palmeiras certamente deve ter tido o seu representante lá. Não sei de que forma ele poderia, Mas, entre aspas, atuar, não sei. creio que, Advogar em nossa causa, né? sem dúvida, uma das próprias questões seria assim, a divisão de hipóteses é, na verdade, uma questão política ou para agradar os demais participantes. Há uma questão, eu estive no clube no domingo, até conversei com uma pessoa, um ex-presidente, né?
e ele havia me comentado sobre a possibilidade do Palmeiras já estar ingressando junto com outros clubes na possibilidade de alterações referentes ao calendário brasileiro, sendo que o Campeonato Brasileiro iniciaria-se em agosto, estaria adaptado ao Campeonato Europeu e com isso os campeonatos estaduais seriam reduzidos e haveriam copas regionais. Mas isso é, na verdade, um primeiro embrião. E o Palmeiras está participando exatamente de reuniões buscando essas alternativas. Um ponto importante, Palmeiras hoje, ele tem foi colocado na mídia, o que ele arrecadou é superior muito de toda a Série B. Exato. O potencial e a força, principalmente da torcida, que ela é, na verdade, o maior legado do clube. Não, por gentileza, Mário, por favor. Você falou, por favor, eu vi isso aí você. hoje também. Né, 17 milhões, né? 18 milhões. Aí a gente perde 2 jogos, por favor, 2 ou 4, são no 4 máximo jogos. Isso aqui, os 4 jogos no máximo? O máximo são 2 pelo Campeonato Brasileiro, que é Grêmio e Sport. Exatamente. 2 jogos decisivos contra adversários diretos. E aí a gente perde por conta de videogame, sei lá do quê. Quer dizer, e ninguém fala nada. Tá aí o plano do Palmeiras. Aí sim eu queria ver gente se manifestando e lá. O W Torre, aqui não. Não era 95% dos jogos, o Palmeiras teria que mandar dentro de casa. Era até o contrário, se o Palmeiras não mandasse, eu ser obrigado a jogar lá. Era até o contrário. Quer dizer, o que está acontecendo? É aí que está o problema. São 15, 20 milhões de receita. Eu não estou nem falando do campeonato, estou falando só de receita. E nós estamos preocupados Não, agora, com a China. agora uma coisa é o seguinte, na imprensa saíram 4 jogos. E talvez não sejam 4 jogos, é 1 ou 2, mas que mesmo sejam assim, né? 2 jogos. Nós já temos 31 mil ingressos vendidos para domingo. Teremos Tarso, votação. tem o seguinte, tem torcedor que vai deixar de ir no Pacaembu porque não gosta do Pacaembu. Ou ao contrário também. Tem torcedor que vai levar os filhos no Pacaembu porque no Pacaembu é de graça. Perfeito. Bem lembrado, Tarso. Bem lembrado. Então a parte boa é essa. Exatamente. Porque daí os filhos vão para o Pacaembu e o Pacaembu é de graça. Até 12 anos, criança no Pacaembu não paga. Mas tudo bem. Então é uma oportunidade. O Palmeiras pode até ganhar os jogos no Pacaembu, porque ganhou do Grêmio. Mas a questão é que nem ele falou, É receita. Faz a conta. O Palmeiras e a W não estão se falando. Vem cá. Quanto você acha que o W vai ganhar com esse negócio de videogame? Qual o problema de eu jogar no Pacaembu e cobrar os mesmos valores de ingressos? O Pacaembu é até maior. Não, mas eu vejo assim com o fator casa. Não, Hoje a arena é casa do Palmeiras, é a pressão, com certeza. todo mundo quer ir. O Pacaembu, na minha opinião, pior seria se mandasse o jogo em Barueri, lá na Gaiola das Bocas. O problema não é, Tássio, eu concordo com o Rogério, a questão, o Palmeiras pode até ganhar no Pacaembu, pode ter a torcida, mas é uma questão até de respeito, é a nossa casa, é o nosso estádio, ali a prioridade Qual o problema de fazer o videogame no Pacaembu? Vamos imaginar o seguinte, o Real Madrid tem lá o Bernabéu, não vai jogar que está abandonado, né? Não vai jogar lá uma semifinal lá da Liga da Europa, porque vai ter o efeito do videogame. Essa semana teve um jogo aí que o Palmeiras. Gambá lá do Viola tirou foto dentro do Allianz Parque. Tirou. Foto dentro do Allianz Parque. Teve um evento, um jogo. Ele jogou essa semana lá dentro do Allianz Parque. Um jogo fechado. Tirando foto. Mas Quer ele dizer, é não tô palmeirense. dizendo, O Viola é palmeirense. Pelo amor de Deus, eu não quero nem É ouvir. sério. É palmeirense. Não, mas não. Desde criança ele é palmeirense. Não, mas não. O maior sonho Mas da aí O ele que vida ele fez em dele- 93 jamais Mas aí- era Palmeiras. Eu Mas nunca vou é- esquecer. aí ele fez- cada um de cada vez. É ele que fizesse o tour lá, não tem o tour? Paga R$40 e vai e visita. Assim, o que eu digo assim, faz então um evento lá Não no era Pacaembu. 25, é 40 reais. R$40 quem não é sócio-avante, ele não é sócio-avante. E R$30 Será que quem é não? sócio- não sei, seria importante saber, né? Se ele aparecer lá. Não, quer dizer, você concorda que tem uma briga ali, Palmeiras? Não é briga, não estou se falando. Não, é briga mesmo. Não estou se falando uma coisa Existem várias maneiras de uma brigar. coisa que vai prejudicar o futebol Tem do gente que Palmeiras. briga no silêncio, sem se falar. Não falo com você, não fala comigo, acabou. É a briga. É a É Guerra uma Fria. discussão à toa, né? Lógico que é. Perfeito. Quanto vai custar a questão financeira? Sim. Quanto custa essa feira aí? Quanto dá? Se eu fizer um Palmeiras, eu pago. O quanto vocês vão ganhar? 1 milhão? Tá aqui, ó. É. 1 milhão, eu vou deixar de arrecadar 1 milhão, minha renda vai ser 4 milhões, 1 milhão é da WTO. Agora, nem para isso, Não, o cara faz que quer ganhar 2 mil e o outro deixa de ganhar 5 milhões. Uma coisa assim, Sem é nexo. absurdo. Isso é Sem parceria? Isso é birra. Pô, então assim, birra por conta do quê? Orgulho? O Paulo Nobre já ganhou arena, já deu muita sorte aí, tem um puta do dinheiro. Sabe, vai lá pra WTO, conversa com os caras, deixa de ser orgulho. Deixa de ser orgulho besta. Vamos pensar no Palmeiras e triturar os adversários, que agora é a hora. Nós somos o ano de 2015 é o ano de 93, é um momento pra gente
triturar os adversários. Exatamente. E nós estamos dando sopa. A cobra tá, deixa de dar uma machadadinha, vai com os 2 pés e mata os adversários, que esse é o ano. Esse é o ano de deixar o Corinthians e São Paulo no lixo. Para não deixar os caras criar musculatura para poder desenvolver os próximos. E o Palmeiras Ficou com dó do Vasco, né? Ficou com dó. Quantos minutos tem os melhores momentos? Acho que é pouco, acho que é 4 minutos, nem isso, é bem pouquinho. Há possibilidade. Se nós colocarmos... Dá, Serginho, para colocar os melhores? Vamos colocar os melhores momentos, vai. Para nós termos... Ganhar uma partida assim, tudo bem. Desculpa os nossos amigos vascaínos aí. Mas Nosso pessoal, eu fiquei morrendo de vontade nesse jogo, mas eu tinha que acordar às 5 horas da manhã. 3 minutos, pelo chute. No dia seguinte não pude ir, a gente tava já com os ônibus feitos. E o time entrosado, né? Bem ajustado, triangulações. Vai ser uma bela partida. Não é que o Vasco é bem ruim, mas assim. Não, mas o Palmeiras jogou fez bem. foi muito boa. E mesmo ruim, mesmo o a Vasco estando presença ruim, da torcida, eu achei encardido isso jogar lá, incrível. né? Sempre foi. E há uma presença importante de palmeirenses no Rio de Janeiro. A torcida palmeirense carioca é enorme. Que jogou. O Palmeiras hoje tem 2 laterais, 2 ótimos volantes. E o chute, certeiro. Torcida palmeirense em qualquer lugar do mundo. Exatamente. E o Vasco tem que ser goleado mesmo. Depois daquele Diego Souza em 2000, tem que ser goleado sempre. Olha, essa bola na trave, o rebote, o cara tirou a bola. Isso foi há 5 minutos. O Palmeiras tinha acabado de fazer o gol. Ó, o Ricardo Pires, tenho 7 filhos e estou agradecendo por jogar no Pacaembu. Tá ótimo. Tá bom, viu, Ricardo? Mas amanhã eu vou torcer pro Vasco, eu não vou. Amanhã o Vasco não. Não, amanhã. Amanhã é Vasco na cabeça. É O Vasco Vasco. vai ressurgir das cinzas amanhã. Exatamente. Amanhã Mas eu não vou assistir nada, não quero nem saber. Eu não dou ibope. Esse é o segundo gol, na falha do goleiro, o rebote do Dudu. A hora que a bola quicou ali. Bem posicionado, né? Falando do aquele gambá lá do tribunal, hein? Nós falamos do Escuta, gambá. e o... TJ. Não Você jogaram, quer comentar, né? o negócio do Dudu, não jogaram uma pilha lá no centro de... No centro de derby, composta. Não uma. Na verdade, foram diversos objetos. No primeiro minuto de jogo. Capa de celular, pilha, E aí, não sapato. não vai... Então, falando aí do Dudu, né? Um absurdo, né? Não O vai, julgamento dele. não vai ter punição por... Olha ali. 180 Olha a dias. nossa torcida maravilhosa. Exatamente. E o Dudu cresceu muito de produção, hein? Hoje ele tá muito bem. Olha o Celso. O seu sorro tem melhor que o Oswaldo. É menos ruim. Nossa, o Oswaldo tá pra inventar um cara pior que ele. Olha isso aí. Os dois, na verdade, tomam chá Ele fez quente uma no ótima deserto. partida. Não tem jeito. Decidiu o jogo na primeira meia hora. No começo. E era um jogo fundamental, né? Se o Palmeiras não ganhasse, ia ficar de novo lá em 8, 7. Esse Correto. jogo mostrou que o Palmeiras está forte mesmo para mim pelo campeonato. E o buscar detalhe, campeonato. houve a presença da torcida do Vasco, principalmente depois deles terem ganhado do Fluminense lá, né? Na verdade, eu acho que eles se iludiram, né? Porque eles ganharam 3 jogos. Exato. 2 com a América de Natal, que não representa nada. E o com o Fluminense também, quem viu o jogo, foi aqueles abortos que acontecem uma vez por ano. O importante, Lugó, que eu queria até comentar com você, com o Antônio, com o Mário, com o Tarso, a equipe ela é muito coesa. O toque de bola percebe que eles conseguem abrir o jogo pelas laterais. Então o Palmeiras tem escapatórias. Isso está sendo treinado afinco. Aqui é uma cobrança, correto? A falha do goleiro, do zagueiro, e o zagueiro se adiantou. Agora, em outras jogadas, percebe-se... Bom, aqui é o Inacreditável Futebol Clube, que foi mais repetido... Sabe quem me lembrou? Sabe quem me lembrou? Reinaldo Xavier. Os mais antigos vão lembrar. Sinceramente, Reinaldo Xavier. quando a fase é boa, cara, o cara vai Mas perder mesmo, gol. mas é por aí mesmo. É assim, olha, a troca de bolas, o Palmeiras consegue ganhar a segunda bola. Olha as jogadas do Arouca, ele tem abertura para os passes, para abertura de jogo. Tudo que o Palmeiras não fazia no tempo do Oswaldo e o ano Com passado. o mesmo time, ele tirando o Zé Roberto, é o mesmo time. Não Exato. teve mudança nenhuma. É da confiança, é a forma de jogar. Mesmo o zagueiro escorregando É o nessa medo, bola. né? O medo de ganhar, né? O medo de perder. O braço tira a vontade de ganhar. zagueirão ali, né? Sim, sensacional. Ele saindo, cobrindo o ângulo. Aliás, ele conhece muito bem esse campo, né? Ah, sim, sim. Ah, e Agora, tem um se detalhe, viesse ele está negociando já, correto? A renovação. Importante salientarmos isso. Inclusive, o Alexandre havia comentado
sobre outros contratos que também estão sendo negociados. Outra coisa que eu queria comentar. Quando a gente vê que quando o Palmeiras começa a jogar bola, você para de falar da arbitragem. Alguém aqui falou da arbitragem? Não. O árbitro Então nem quando apareceu. você tem um time bom, quando você joga, o Apesar- juiz não consegue nem aparecer. Apesar, Rogério, que no jogo contra o Santos, o juiz... Não, Verdade, contra o verdade. Santos Foi pesado. Que foi antes desse jogo aí. Ali É, nós muitas ganhamos, vezes tudo deu bem. várias faltas, Várias, não ele foi meteu complicado. todas. Aí Essa foi jogada complicado do quarto mesmo. gol. Mas você vê quando tem time, Sim. ia dar um gol impedido, aí não ia acontecer nada. Quer dizer, isso que é importante. Você começa a ser melhor com o adversário, nem o pênalti aparece mais. Assim. Você nem começa a falar de juiz. Então, e nota-se exatamente, tem uma infinidade de jogadas, as saídas. Por exemplo, a gente tem uma incerteza, tem uma bandeira da Itália ali e tal para comemoração. E a própria insistência, o jogo, o toque de bola é mais preciso, as bolas vão ao encontro dos jogadores e vão de forma certeira. O cruzamento foi um dos melhores que eu vi nos últimos tempos. Continua, Claudio. Eu vou fazer uma colocação já aqui. Tá bom. Vai lá. Novamente, aí ainda a continuação das jogadas do... Sem corneta, hein, Sérgio? Você novamente colocando os resultados. Não, eu acho que o Palmeiras está no caminho certo mesmo. Você vê que tem tudo para brigar. É o que a gente vinha comentando nos programas anteriores. Eu lembro- ia chegar onde eu agora lembro- chegou, hein? eu Chegou lembro- antes até do que eu esperava. Eu achava que ia chegar, mas que ia demorar um pouco mais. Mas pelo menos esse final de semana, alguns resultados foram ótimos. Sim. O empate do Grêmio com o Sport segurou os dois. sim. E a vitória do Chapecoense frente ao Fluminense foi a oportunidade de chegar entre os quatro e em terceiro. Aquela Assim, derrota pro Goiás, hein? Essa foi a única falha da derrota pro defesa. Goiás. Mas assim, eu até agradeço, porque senão nós estávamos com o Oswaldo Oliveira até hoje. Então, sim. Porque assim, tem alguns resultados que nós tivemos no início do ano, no início do campeonato, que se tivesse ganho também, estava o Oswaldo até agora e a gente perdeu o time de poder trazer o Marcelo Oliveira. Mas, sinceramente, Tem nós que- perdemos pontos importantes Importante. com Você perder em casa reserva, pro Goiás. com a... Empatar com o Joinville, Joinville. estádio fechado, tomar um gol do Inter, o prazo socou, o cara... Aquele 0x0 com asa na Copa do Brasil, nossa. Nossa, aquele também foi... Esse ainda reverteu, esse ainda deu para reverter. Sim, mas Agora, Joinville, Inter e Goiás, pelo amor de Deus. E outro detalhe também, o Palmeiras teria que demorar mais uns 2 campeonatos para entrosar com o Moleza do Carioca. Isso aí com certeza. Entende? Não tinha objetividade. O Palmeiras parece- agora tem um patrocínio de uma... Não só da TIM, né? Tem da Vivo também, né? É o 4G. 4G. Boa, essa é ótima. Então, essa jogada foi incrível. Ele saiu do meio de campo, olha lá. Aí voltando as Bom, imagens. eu acho que assim, a gente já está bem no finzinho aí, e eu acho que ó, agora o Palmeiras embalou. Legal a gente tá vendo aqui alguns sites desatualizados ao extremo, estavam indicando 18 mil ingressos vendidos. Não. O site oficial já diz 31 mil ingressos vendidos. Então vai ser casa cheia, o jogo das 11 horas, o jogo do almoço, maravilhoso. Eu gosto particularmente Também já desse comprei horário, ingresso, já. é um horário legal. Então, cada um dê seu boa noite aí. Começa aí, Claudião. Bom, uma boa noite novamente a todos. Muito obrigado pela presença. Um abraço para o seu Paulo Pucci. Hoje não pôde estar presente. E Tá esperamos- trabalhando, né? Trabalhando. É lavoro, certo? E outra coisa, vamos esperar uma vitória no próximo domingo, principalmente mais 3 pontos e a manutenção, principalmente uma posição melhor ainda entre os 4 melhores do campeonato. Na próxima terça-feira, 21 horas, pela AltV, novamente, Família Palestra, uma paixão alviverde, sempre falando tudo sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Tony. Então, eu gostaria de me despedir, agradecer a honra, né? E mais um convite. E domingo vamos esperar que vamos poder curtir uma bela macarronada no almoço aí, em clima de grande festa, né? É isso aí. Rogério. É o seguinte, o Palmeiras está no caminho certo, acho que o que nós comentamos aqui nos programas anteriores, chegou para ficar, para brigar pelo título, e eu acho que o trabalho do Marcelo está sendo muito bem feito. Então nós não temos mais o Zé Roberto, o Valdívio deve estar treinando em Guarulhos, o Zé o Oswaldo Oliveira, graças a Deus, está fora, e hoje nós temos uma gestão profissional. É a realidade. O que precisa ser acertado? Eu queria a cotação do MEI, eu acho que o Palmeiras carece do MEI, pode fazer falta no momento decisivo, e decidir logo a briga da A arbitragem. arbitragem.
Eu acho que é uma pena, o Palmeiras está perdendo, a W Torre está perdendo. Enquanto isso não for resolvido, o Palmeiras dava para estar 100 vezes à frente e nós estamos olhando a mensalidade, estamos olhando a coxinha, a empadinha e não estamos vendo o problema principal do Palmeiras hoje, que é a arbitragem. Então, Paulo Nobre, deixa de ser vaidoso e vai cuidar da arbitragem, que eu acho que aí o sucesso do Palmeiras nos próximos anos está na resolução da arbitragem. Boa noite a todos. Seu boa noite. Boa noite, galera verde. Domingo de manhã, vamos lotar o Allianz Parque e rumo ao título aí. Isso aí. Gente, a gente agradece a audiência aí, desculpem o transtorno com o Periscope, com tudo aí. Obrigado pela audiência, obrigado pelo prestígio. Um grande abraço, semana que vem a gente está de volta. Valeu!